está acontecendo algo muito estranho no mundo e isso pode impactar diretamente o Bitcoin e as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Primeiramente, se você que está assistindo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. E se ainda não tem conta na corretora Prime XBT, que é uma das corretoras que eu venho utilizando para fazer operações, aí embaixo vai ter o link para você criar sua conta, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin, né? Bitcoin hoje está parado, sem grandes novidades, tá? Ele até foi ali na região dos 27.500, mas voltou. E daqui a 4 horas fecha o diário e pelo jeito, né? Provavelmente deve fechar aí com pouca variação, né? O mercado ele não está fazendo muita coisa. Mas, de qualquer forma, galera, o que eu tô vendo aqui, o maior problema do mercado, na minha visão, ele não tá aqui no mercado de cripto, tá? Ele tá lá no mercado de petróleo. Não sei se vocês viram hoje, o barril do petróleo hoje chegou a bater mais de 85 dólares, tá? Na semana passada, galera, uns dias atrás, ele estava em 75. Essa subida aqui, essa abertura se deu porque a Arábia Saudita, junto com outros países da OPEP, anunciaram aí um grande corte de petróleo na produção de petróleo, tá? Isso aí faz o preço do petróleo subir no mundo inteiro, né? E, galera, Tainan, o que tem a ver petróleo com o Bitcoin, tá? A questão é o seguinte, galera. O Bitcoin tem caído aí desde 2021, final de 2021, porque o Fed está tentando combater a inflação lá nos Estados Unidos, tá? Não só o Fed, mas todos os bancos centrais do mundo, né? E se o petróleo começa a subir, eu não estou falando do petróleo bater um recorde, pessoal, estou falando do petróleo começar a subir nos próximos dias, isso pode complicar a vida do Bitcoin, tá? Porque se o petróleo sobe, se ele vai lá para 90 dólares o barril, as coisas ficam difíceis, tá? Porque o petróleo subindo no momento em que a gente tem uma inflação lá nos Estados Unidos que não tá cedendo, é complicado, galera. É complicado demais, tá? Isso porque, galera, o núcleo da inflação dos Estados Unidos andou dando uma acelerada aí no início do ano. Nesse mês ela desacelerou um pouco, mas ainda assim ela cresceu, tá? E se a inflação do núcleo, que é a inflação mais difícil de combater, tá subindo quando o petróleo estava caindo, imagine com o petróleo começando a subir. O problema, galera, é que se o petróleo começa a subir, com o Fed tendo uma certa dificuldade em combater essa inflação do núcleo, que é a inflação mais difícil de combater, pode perpetuar esse cenário de inflação e fazer a inflação lá nos Estados Unidos virar uma inflação inicial, tá? Então isso aí, na minha visão, dá a perspectiva, quase a certeza de que o Fed na próxima reunião, ele vai dar 0,25 e provavelmente ele pode ser forçado a deixar os juros altos por muito tempo, tá? O que é péssimo para Bitcoin, para criptomoedas, para ações. E diga-se de passagem, galera, bolsas americanas estão num nível aí muito elevado, tá? Quando a gente olha aqui, SP500 acima de 4.000 pontos, tá? Com uma taxa de juros lá nos Estados Unidos que tá em 5% ao ano, galera. 5% ao ano. E o SP500 está ali quase 4.200 pontos. Na minha visão, isso é muito estranho, né? Isso é muito estranho. É algo que, na minha visão, denota um grande risco no mercado de criptomoedas, porque as criptomoedas, querendo ou não, são influenciadas, galera. E assim como o SP500 está num nível de resistência importante, o Bitcoin, como eu já mostrei para vocês nos últimos dias, ele está numa região aí que foi suporte em vários momentos. Se ela foi suporte, ela tende a ser resistência, tá? Olhem aqui. Às vezes em que o Bitcoin tocou essa região aqui no passado, ela não deixava o Bitcoin cair, tá? Se ela não deixava o Bitcoin cair, acaba sendo complicado, porque se ela era suporte, ela vira resistência. Esse é o conceito na análise gráfica, tá? E, galera, sinceramente, tá? Tem muita gente otimista aqui, falando que o Bitcoin vai romper para cima. Eu não sei, tá? Eu só sei que o cenário, na minha visão, ele tá ficando preocupante. Porque o Fed, ele foi lá e imprimiu mais dinheiro para salvar os bancos. Aí agora vem os países da OPEP aí diminuindo a produção de petróleo, forçando o Banco Central dos Estados Unidos a ter que manter esses juros altos para combater a inflação, que vai estrangular ainda mais o mercado, tá? E sabe-se lá o que vai acontecer, galera. A última vez em que a gente teve um pico de subida do petróleo aí na véspera do verão americano, que foi exatamente em maio do ano passado, galera. Se a gente pegar aqui, a partir de abril do ano passado,
O petróleo subiu, né? O Brent subiu. A gente estava tendo a questão da Rússia lá, com a Ucrânia, sanções contra a Rússia, enfim. De qualquer forma, isso aqui provocou um susto nos mercados, tá? Porque o petróleo ficou subindo ali. Quando chegou em junho, o mercado teve um choque, galera, porque ele viu o dado de inflação ali bem acima do esperado. E isso aí provocou essa queda que a gente viu no Bitcoin, por exemplo, lá em meados de maio do ano passado, junho, tá? Se eu não me engano, foi dia 6 de junho, quando saiu um dado de inflação. O Bitcoin estava nessa região aqui, veio dado ruim, Bitcoin despencou. Não estou falando que vai acontecer o mesmo agora, óbvio. Só estou dizendo que petróleo voltou a subir. Isso, na minha visão, é muito perigoso, porque força o Fed a ter que preocupar com a inflação. E quando o Fed preocupa com a inflação, isso é ruim para o preço do Bitcoin, galera. Não tem jeito, tá? A gente está vendo aí desde 2021 o Bitcoin sofrendo com o combate à inflação. Ao contrário do que muitas pessoas falavam, né? Diziam que o Bitcoin não era impactado pela inflação, que era bom para o Bitcoin. Mas o que a gente tem visto é que não, né? Quando a inflação sobe, os bancos centrais sobem os juros, o dinheiro ele sai do mercado de criptomoedas, como a gente tem visto aí sair nos últimos tempos, tá? E isso, inclusive, tem ocasionado aí crises no mercado de criptomoedas. A gente viu Terra Luna, viu várias empresas do mercado cripto, a FTX, quebrarem aí nessa diminuição de liquidez. Há poucos dias atrás, aí quase que foi a USDC, a Circle USDC, emissora da segunda maior stablecoin do mercado, por muito pouco ela não foi, ela não quebrou, tá, gente? Se o Fed, se os bancos, se as autoridades monetárias dos Estados Unidos não agissem rápido para socorrer o Silicon Valley Bank, não o Silicon Valley Bank, mas as empresas que tinham dinheiro depositado nele, provavelmente ia entrar na segunda-feira ali e a Circle não ia aguentar, tá? O ritmo de conversão estava muito acelerado, então foi por muito pouco. E a gente está vendo o mercado perigoso, na minha visão ele continua perigoso, e eu não consigo ver sentido aqui nessa subida dos últimos dias do Bitcoin, tá? Acho que o mercado está estranho, inclusive, uma coisa que saiu uma notícia recentemente, que o governo americano está vendendo os bitcoins que foram apreendidos, né? Eles tinham apreendido, se eu não me engano, acho que 1 bilhão, né? E eles venderam 200 bilhões aqui no dia 13. Observem coisa estranha, pessoal. No dia 12 de março, o CZ posta um Twitter lá, falando que vai comprar 1 bilhão de Bitcoin. Aí o Bitcoin começa a subir. Ele sai lá da região dos 20 mil dólares, vai lá para a região dos 26. E aí, justamente nesse dia aqui, olhem essa sombra aqui, pessoal. Olhem isso, tá? Nesse dia aqui, o governo americano vai lá e vende 200 bilhões, mais de 200 bilhões de dólares. Tá muito estranha essa história aqui. E o pessoal tá comprando, né? O pessoal tá acreditando que vai agora. Em termos de gráfico, pessoal, o Bitcoin tá numa resistência. E se ele conseguir romper para cima essa resistência, dá para considerar aqui uma bandeira de alta, tá? Uma bandeira de alta que teria o alvo ali em aproximadamente a região dos, vamos ver aqui, região dos 41 mil dólares, tá? Eu acho bem arriscado fazer um trade com essa projeção, beleza? Mas enfim, seria o alvo. E se ele rompesse para baixo aqui, tá? Ele estaria formando aí um topo duplo, né? Se ele perdesse a região ali dos 26.500 dólares, seria um topo duplo, e o alvo desse topo duplo, ele estaria ali na região dos 24 mil dólares, tá? Tainan vai? Não sei, ou ele vai ter que romper ali a região dos 30 mil dólares para cima pra gente saber, ou romper para baixo a região dos 26.500. Enquanto ele não passar de nenhuma dessas regiões, fica difícil da gente ter alguma conclusão acertada, tá? E em termos de dados macroeconômicos para amanhã, pessoal, hoje a gente teve a divulgação do PMI e SM de produtos não manufaturados lá dos Estados Unidos, né? O dado veio ruim aí, veio abaixo do esperado, mas esse dado, na minha visão, não é o mais importante. Amanhã, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, a gente vai ter oferta de empregos jovens. Esse dado é extremamente importante. E essa semana é uma semana de bateria de dados do mercado de trabalho americano. E o mais importante para mim, na minha visão, é o que vem na sexta-feira, tá? O relatório de emprego, payroll e a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Vai ser feriado nos Estados Unidos, então provavelmente o mercado vai estar fechado, né? E o que pode fazer os traders quererem fechar a posição, quererem zerar a posição na quinta-feira ou na quarta-feira, por medo desse dado vir ruim
e as pessoas não quererem ir compradas por feriado e na segunda-feira o mercado voltar ruim, tá, pessoal? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Na minha visão, isso pode provocar um movimento no mercado essa semana, ainda mais que a gente está com o mercado aqui que está completamente distorcido, no SP500 ali subindo como se tivesse tudo bem, com a taxa de juros nos Estados Unidos a 5, né? Maior nível de taxa de juros dos últimos 14 anos. E a Bitcoin é a mesma coisa, tá subindo aí com o governo americano vendendo, várias coisas estranhas aí acontecendo, e o Bitcoin subindo como se tivesse num bull market, né? Eu não sei, tá, pessoal? Eu acho muito perigoso isso. E sobre as minhas posições, tá? Como eu comentei com vocês, eu tô com a posição vendida, eu iniciei ela ali nos 27.400, deixei minha outra ordem ali nos 29 mil, tá? Pegou as duas. E galera, vocês vão ver aqui que meu fill price ele tá em 28.310, é porque eu mudei a posição, tá? Para não ficar com 6 posições abertas aqui, eu fechei, reabri e coloquei aí. Quando eu fiz isso, o preço ele estava em 28.310, tá? Então, essa aí é aquela minha posição que eu compartilhei no vídeo do dia 28 de março, beleza? Por enquanto, com lucro pequeno, sem grandes novidades, assim que bater um alvo, ou se bater o stop que está lá em $30.010, tomara que não, né? Eu vou avisar aqui, beleza? No mais, pessoal, desejo a vocês aí uma ótima segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!